Bom, à medida que eu vou fazendo essas aulas de Undusfro aqui, né, dos nossos exercícios, eu vou mais lembrando de coisas. Eu vou passar depois o exercício do centrifugador, né? A lista está aumentando. Até eu terminar isso aqui, eu acho que deve ter mais exercício, tipo de exercício. Mas a ideia é abrir a cabeça de vocês para como é que monta o negócio e tal, tudo certinho, tá? Porque isso aí às vezes faz diferença. Em vez de você, na hora da prova, ficar pensando como é que monta, você já viu isso antes, que eu falei pra você agora. Aí você, pô, até assim que faz, o cara fala no vídeo lá e tal. Então, essa aqui é a ideia. Não estranhe, não é que os exercícios dessa parte de dinâmica sejam isso. É apenas os macetes que eu tô passando, tá? Então, vamos lá. Vamos nessa. Depois de muito tempo, choveu aqui. Tá precisando de chuva. Então vamos lá. Circular, tá? Circular, tensão. Imagina que você é o tal do domador lá do cavalo selvagem, né? Imagina que o cavalo é esse quadrado aqui. Se não tivesse o fio, ele ia fazer esse movimento aqui. Mas como você tem um cabo, né, fazendo uma tração, né, esse cabo faz com que, como ele tem um comprimento fixo, ele vai fazer com que o cavalo faça isso, ó. Faça um movimento circular, tá? Só que a tensão está aqui, ó, perpendicular sempre à velocidade, ó. Ok? Isso porque não tem nenhuma outra força puxando, tá? Então, a única força que está agindo aqui, mudando o cara, é a tração do cabo, da corda, tá? Que poderia ser uma mola também, mas a mola ia esticar, e daí o cavalo ia fazendo um movimento circular. Então veja que, como eu falei para vocês, a força centrípeta, né, como a normal, elas não são as forças que existem por aí. Elas são reações, tá? Então, o que você tem que entender aqui nesse problema? Que a tração é a força que faz o movimento circular. Entendeu? É a força que muda a trajetória do móvel, tá? Então, ela é a responsável por isso. Então, ela é a força centrípeta. A resultante, no caso aqui, como só tem ela é a única resultante. Então, ela é a força centrípeta, né? Então ela é responsável. Então a gente pode dizer que a força centrípeta está na direção do cabo, porque é a tração, força de tração. Então a força centrípeta é igual a tração. Então você tem o seguinte, mv ao quadrado sobre r, tá? Como você só tem isso, então ela é a única responsável pela movimentação. É igual a satélites orbitando em volta da Terra, né? Tem velocidade aqui, ó. Imagina que estão numa órbita circular. Aqui é a Terra. Imagina, tem um raio. Quem está puxando ele para... Porque se o satélite não tivesse nada puxando, com essa velocidade ele ia embora. A gente chama a famosa sair pela tangente. Essa tangente é essa circunferência. Se a única força que está puxando aqui é a força gravitacional. Então a força centrípeta é igual a força gravitacional. Imagina que você pega aqui e corta esse fio, né? Corta essa corda. Não tem mais atração. Então não vai ter ninguém para fazer o movimento circular. Então ele vai seguir o vetor velocidade. Então também é o famoso sair pela tangente, tá? Sair de ladinho assim, de mansinho, de fininho. Tá bom? Então isso que eu quero que vocês se liguem nesse tipo de problema. Quando tem tração, a força centrípeta é a tração, ou seja, então a força centrípeta está na direção da atração, tá? Lembre-se, o elétron circulando em volta do núcleo de hidrogênio, né? Tá aqui, ó. Ele tem uma força que faz com que ele faça isso, então a força elétrica. A força elétrica é a força centrípeta, porque é o que está mudando a direção do movimento do elétron, tá? Então é isso que eu quero. Essa é a circular de tração, tá? Movimento circular. Agora vamos falar um pouco sobre o pêndulo plano. O que é o pêndulo plano?
é uma coisa que balanga, tá? Então você tem uma coisa que balanga. Então você tem um prego aqui e você tem um fio, tá? Você tem um fio. Então você tem a massa aqui que é o pêndulo, tá? Quais são as forças aqui? Você tem a força peso. Aqui você tem a tração, força peso. Então veja que as únicas forças realmente que estão aqui são essas duas, né? E ele vai fazer esse movimento aqui, tender ao movimento, tá? Circular, cujo centro é aqui. Então aqui você tem o raio, tá? Do pêndulo. Aqui você pode traçar um plano cartesiano, que é bem aqui, ó. Então aqui você tem uma componente Px, você tem uma componente Py. Como ele não vai ficar dando tom e aqui, né? Então você vê que a resultante das forças aqui no y é zero. Então a tração é igual a força Py, tá? Presta atenção, é bem interessante esse problema. E o que faz ele mover aqui, ó, é o Px, ó, tá vendo? A força Px, ó. No entanto, a velocidade com que ele vai fazer esse movimento aqui não é constante, porque ele está acelerado. Então, você vê que a aceleração tangencial dele é dada por Px, e a velocidade tangencial vai ser alterada pela aceleração do Px. Então, você tem massa vezes a aceleração. Ou seja, só que isso aqui, ó, depende do ângulo, tá? Com que ele tá. Você tem um ângulo, esse ângulo aqui, ó. Existe um teorema na geometria que diz o seguinte: se você tem umas retas paralelas e você tem uma reta que cruza elas, esse ângulo aqui, ó, vai ser igual para elas, se essas forem paralelas. Então, a vertical tá aqui, ó, que é na direção do peso, né? Se esse ângulo é aqui, aqui você tem esse ângulo também, tá? Então veja, você viu que aqui ele não se move, né? Aqui radialmente, ou seja, radialmente na direção do raio. No entanto, ele fica parado. Só que a resultante disso aqui, tá? É o que faz com que ele faça um movimento circular, certo? Ou seja, então veja o seguinte: a resultante, né, é igual a T menos Py, que é igual a força centrípeta, tá? Igual a força centrípeta. Então você tem que a tração menos mg cosseno de φ é igual a mv sobre r, tá? Então a tração, a força com que esse fio tem que aguentar, porque por exemplo, o fio, o cabo tem uma tração máxima. A partir de um certo valor ele rompe. Então, para que você tenha com que o movimento seja executado, no máximo tem que ser isso aqui, ó, né? E você vê, para o movimento ser máximo, essa força de tração máxima é quando passa por aqui. Porque nesse caso o cosseno é 1, né? Para todos os outros valores o cosseno é menor que 1. Então quando é 1, isso aqui acontece o máximo, então você tem o máximo de tensão. Se você quiser projetar um cabo para fazer esse movimento, você pega a pior situação, que é bem aqui, né? Vê quanto vai dar e se diz: olha, esse cabo tem que aguentar tantos newtons de tração. Beleza? É isso aí, vamos passar para outro vídeo.